Bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigada por vocês todos terem topado estar aqui com a gente no Caminho de Carreira. A gente está aí em junho, o mês do orgulho LGBTIA+, e a gente quer trazer esse tema aqui sempre, porque é um tema importante, é uma discussão que a gente precisa dar luz sempre, e aí, né, ninguém melhor que o George, essa pessoa querida, maravilhosa, super especialista na área, que vai estar mediando aí a conversa com vocês nessa manhã aí fria de um sábado, e depois a gente vai disponibilizar os melhores momentos lá no canal do Caminhos de Carreira. Então sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui com a gente. Vou passar agora a palavra para minha sócia, para a Bia, para ela se apresentar e falar um pouquinho com vocês aí sobre o Caminho de Carreira também, e aí a gente deixa vocês à vontade para conversar. Então, me apresentando, eu sou a Bianca, sócia da Marília aqui no Caminhos de Carreira. Reforçando as palavras da Marília, é um prazer enorme estar aqui no dia de hoje, trazendo um tema que é tão importante, né? A gente está aqui falando de vida das pessoas, e uma grande parte da vida das pessoas também é a carreira. Então, é muito importante estar aqui, né, falando sobre vida e carreira, nesse mês agora do Orgulho LGBTQIA+. Obrigada mais uma vez pela presença de todos hoje. Obrigado, gente. Olá, meu nome é Jorge Xavier, estou muito feliz de estar aqui no canal do Caminho de Carreira hoje, para falar de um contexto, na verdade, que é sobre a minha vida e sobre a minha profissão também. Então, muito bem-vindos e bem-vindes a todo mundo, na verdade. E eu tô com 4 pessoas super especiais aqui hoje para a gente falar sobre o orgulho LGBTIA+. No ano passado, o Caminho de Carreira já me chamou para trazer um pouquinho do porquê o mês de junho é o mês do orgulho LGBTIA+. Tem um vídeo aí no canal do Caminho de Carreira falando sobre isso. A ideia aqui hoje não é a gente seguir nessa linha. A ideia hoje é a gente falar sobre a construção desse sentimento de orgulho. Então, eu estou aqui com 4 pessoas super empoderadas e que têm esse sentimento de orgulho na vida delas, e a gente vai falar um pouco hoje, então, como que esse sentimento de orgulho percorreu o caminho de carreira de cada uma delas aqui, tá? Só lembrando, né, o que é a sigla LGBTQIA+. A gente está falando de lésbicas, gays, bissexuais, pessoas transexuais, travestis e transgêneros, queers, intersexual, assexual, e o mais é o que representa toda a gama em qualquer um desses espectros, tá? A gente não vai entrar no detalhe aqui o que é cada um dos contextos, a ideia é a gente entender mesmo histórias e caminhos de carreira pautados por esse sentimento de orgulho, ou pelo menos a construção desse sentimento de orgulho, né? A ideia aqui, então, é dialogar e compartilhar um pouquinho de cada uma dessas vivências, tá? Só lembrando que, assim, a comunidade LGBTQIA+, ela é extremamente plural, e a gente não vai ter todos os recortes aqui, tá? Isso é uma parte da representatividade. Aqui não tem certo e não tem errado, aqui tem histórias e vivências. Pode ser que a gente não represente quem está assistindo, mas só lembrando que aqui a gente está trazendo histórias individuais e pessoais mesmo, tá? Então, eu vou começar uma rodada aqui, na verdade, de apresentações, e vou trazer já uma pergunta e uma linha de raciocínio aí para a gente explorar. Então, queria começar primeiro com o Felipe Campos, que está aqui com a gente. O Felipe, hoje, ele atua como Sales Excellence na Rede Globo, onde tem a oportunidade de trabalhar com projetos especiais para marcas de sua carteira. Ele consegue, através dos projetos especiais, desenvolver estratégias 360 e utiliza da sua vivência para estressar os pontos da diversidade como um todo. Ele é um homem trans, negro e adotado, e tem 27 anos. Antes de entrar no universo do trabalho, ele foi gestor de 3 coletivos na ESPM. Ele é LGBT, negro, feminista, na época que se identificava como mulher negra. Seja muito bem-vindo, Felipe, e já vou te passar a palavra. E aproveitando, já deixo aqui para você uma pergunta de como foi a construção da sua identidade e da sua sexualidade. Então, muito obrigado aí por terem me chamado para participar, e obrigado também por ter colocado esses pontos sobre a minha vivência, sobre a minha história, né? Já resumiu super bem, mas o meu momento, né, de descoberta, tanto de identidade sexual, quanto também de identidade como pessoa,
foi um processo que, de fato, ao longo da minha vida foi muito complicado, justamente por ser uma pessoa adotada, essa identificação até relacionada aos meus pais foi uma questão, né? Então, meus pais são pessoas brancas e isso também já me dificultava ter identificação com pessoas que pareciam comigo ou tinham necessidades muito parecidas dentro da nossa sociedade. E é muito complicado, porque eu vim de uma cidade do interior, nessa cidade já tem um certo preconceito em relação a pessoas LGBTs, a pessoas negras, e, enfim, eu consegui começar a me descobrir quando eu comecei a faculdade, vim para São Paulo. Esse foi um pilar muito importante, porque a gente sabe que as cidades grandes também têm pessoas plurais com maior facilidade, né? Então, isso foi muito importante na faculdade, por mais que seja uma faculdade elitista, né, uma faculdade particular, eu vi pessoas mais diversas do que eu já tinha tido na minha infância. Então, esse processo de me aceitar uma pessoa, naquela época, né, enquanto mulher lésbica, no começo da faculdade, foi muito importante para eu começar a entender também a minha trajetória de carreira, porque isso, de alguma forma, era dificultoso, né? Era uma mulher lésbica, negra, eu passei por alguns períodos onde eu não conseguia entender o que estava acontecendo para eu me identificar daquela forma, se é aquela forma que eu estava 100% confortável. Então, ao longo do processo que eu entrei em coletivos, eu comecei a entender a minha preferência sexual e a minha identificação. E aí também rolou um choque para mim, né? Porque eu fui gestora de um coletivo que era para mulheres, que era feminista, que tinha uma pegada de mulheres lésbicas, e aí eu me identifico como um homem trans. Rolou esse super choque para mim, porque de alguma forma eu estava lá militando, e aí eu me descubro como trans, como um homem, e aí essa relação dentro da sociedade também é muito complicada, porque por mais que seja uma pessoa trans, no meu caso, né, passível, que eu gosto de falar essa palavra porque muda totalmente a identificação, a sociedade, a leitura da sociedade para você. Então, a pessoa começa, de alguma forma, a te olhar, né, quando você tem traços mais masculinos, etc., com outra identificação, você já começa, de alguma forma, ter mais privilégios, e aí, de forma contraditória, você ainda é trans, né? Então, também tem essa pegada de, puta, as pessoas no primeiro momento olham você, um homem negro, que já tem o seu recorte social, que já tem as suas dificuldades, mas ainda assim um homem. E aí, para mim, levando em consideração toda essa trajetória que eu já tive enquanto mulher negra, também não me faz esquecer, sabe, do meu passado. Então, isso para mim é muito importante, essas bagagens que eu carrego, assim, de vivências que passei, e também para colocar para vocês que eu ainda acho que não é o meu final, porque para mim, identidade, principalmente pensando na nossa sociedade, ela é uma coisa muito fluida. Então, hoje eu me encaro como um homem trans, mas eu estou super aberto a continuar me conhecendo. Eu não acho que isso pode ser a minha palavra final, e para mim é o mais importante, sabe? Continuar me conhecendo como homem, continuar me conhecendo como uma pessoa preta. Isso, assim, é a minha pluralidade, sabe? É basicamente isso, assim, a minha história. Nossa, muito obrigado, Felipe, por compartilhar com a gente. Tenho certeza que existe uma complexidade muito maior em tudo isso, né? Você resumiu aí em apenas 5 minutinhos, digamos assim, a sua história, mas é bem interessante a gente perceber o quanto o sentimento ele é uma construção, né? Esse sentimento de orgulho ele é uma construção, e também entendendo tudo que a gente tem na mesa. O lugar que a gente está, as pessoas que a gente conta, né? Isso é muito legal. Agora eu vou trazer aqui uma segunda convidada, que é a Tamara Braga. Ela se declara como uma mulher queer e que atua como trainee em sustentabilidade e inovação na Whirlpool e é coordenadora de comunidades na ONG Ela Global Community. E é casada com um homem também bissexual e que também trabalha com diversidade e inclusão. Ela se formou em engenharia química e fez pós-graduação em sustentabilidade graças ao sistema de cotas. Atualmente está fazendo uma pós-graduação em liderança inclusiva para continuar seguindo a paixão pela luta pela equidade. Seja muito bem-vinda, Tamara, e já deixo aqui para você uma pergunta que é: quais espaços ou situações foram importantes e quais foram as fases de aceitação da sua história?
Então, Jorge, obrigada. Eu sou muito feliz de ter vocês perto de mim, primeiramente começando a falar sobre isso. Mas, assim, a minha aceitação como pessoa começou muito recentemente, né? Eu sempre convivi com pessoas muito diferentes de mim, e isso me fez me fechar durante muito tempo. E eu não me reconhecia, eu não sabia quem eu era, demorou muitos anos até eu entender o que eu sentia e que existiam pessoas que tinham sentimentos parecidos com os meus. E isso começou a acontecer na faculdade, né? Normalmente é quando a gente começa a conhecer pessoas mais diferenciadas e que não se importam muito com rótulos. E eu sempre fui demissexual, então demorou muito para eu entender o que eu sentia pelas pessoas. E na verdade, eu só comecei a entender mesmo o que eu sentia depois que eu casei com o Paulo Fábio, porque ele foi a pessoa que olhou para mim e falou: tá tudo bem você se sentir assim, isso não nega quem você é, nem nada disso. E quando a gente começou a discutir sobre isso, foi quando eu abri meus olhos e entendi que tudo que eu invalidei dentro de mim continuava existindo, mesmo quando eu fingia que não existia. E hoje, trabalhando na Ela, é ainda mais latente, assim, porque eu convivo com mulheres incríveis o dia inteiro e que se sentem totalmente diferentes uma das outras e ao mesmo tempo muito iguais, assim, é bem louco conversar com elas e entender que a gente está no mesmo barco e que uma ajuda a outra e a gente vai tentando estimular com que outras mulheres se sintam como a gente, né, se empoderem e entendam que está tudo bem e que a gente está aqui para poder apoiar esse orgulho que acaba crescendo. E quando eu comecei a estudar sobre diversidade e inclusão, foi quando eu vi, né, sobre ser queer e comecei a entender que eu me adaptava mais a não ter rótulos, porque eu nunca fui uma pessoa muito binária, assim. Eu sempre fui uma criança que todo mundo olhava e falava, que coisa estranha. E então parar de me julgar e aceitar que eu sou esse conjunto todo de coisas foi muito mais fácil. E hoje, poder falar disso com jovens e mostrar para eles que a gente pode fazer e ser quem a gente quer é muito bom. E hoje, estar dentro da Whirlpool e da Ela me faz saber que eu tenho outras pessoas me apoiando, que eu posso ser quem eu sou sem ficar me questionando demais. Muito bom, obrigado, tá. E acho que ouvindo a sua história, essa sua declaração, vem de novo a importância da informação conseguir chegar para todo mundo, né? Que foi a partir do momento que você teve informação, que você tinha uma rede de apoio, que você conseguiu ter acesso à educação sobre esse sentido, as coisas começaram a ter mais clareza para você, né? Isso é muito legal. Bacana. Agora eu vou passar para outra convidada aqui, que é a Ana Pucharelli. Hoje ela está como gerente sênior de Go-to-Market e inteligência de vendas e teve toda a sua carreira estruturada na área de trade e vendas. E a partir de 2017, quando se apaixonou pela sua atual esposa, descobriu o mundo da diversidade e começou sua busca por desenvolvimento no assunto. Hoje, ela é co-líder do grupo de afinidade LGBTI+, co-líder do programa de diversidade e inclusão para times de vendas, trade, marketing, pós-vendas e também mentora do projeto Semear. Ela tem um objetivo de vida que é gerar representatividade e abrir espaço para a diversidade no ambiente corporativo. Muito bem-vinda, Puxa. Todo mundo já chama ela de Puxa, então acho que está tudo certo aqui a gente se referenciar ela assim. E já deixo aqui para você a tua pergunta, que é: hoje, como você percebe que a sua condição enquanto parte da comunidade LGBTQIA+, atravessou sua jornada de carreira? Bom, gente, bom dia. Sim, todos me chamam de Puxa, fica mais fácil, que eu falo que Ana sempre tem um monte, né? E Puxa, eu sou única. A não ser quando eu tô com a minha mãe e com a minha irmã, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Bom dia, obrigada, Jorge, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É legal essa descrição, que nem a gente às vezes sabe tudo que a gente é, né? E quando você vê numa descrição, dá até um orgulho, né? Bom, como que a diversidade atravessou a minha vida enquanto minha jornada de trabalho? Na verdade, eu me descobri LGBT, como o Jorge disse há pouco, eu já era um pouco mais velha, né? Eu tinha 27 anos, sempre me identifiquei como uma pessoa heterossexual. Na verdade, isso nunca foi uma questão, porque eu nunca pensei nisso. Eu falo muito que a heteronormatividade compulsória para mim encaixou muito bem, porque eu nunca pensei. E eu me apaixonei pela Camila.
Eu já tinha 27 anos, ela foi a minha fisioterapeuta, né, eu treinava muito pesado, machuquei o joelho, e o médico falou que eu nunca mais ia treinar, e para mim eu achei que tinha acabado a minha vida, e aí quando eu cheguei lá tinha uma fisioterapeuta, que na época eu falei: "Nossa, que menina estranha, meio cafona, né", enfim, virou minha esposa. Eu nunca mais treinei, mas eu ganhei uma esposa. E dali para frente começou a minha saga de como que, a diversidade e a realidade LGBT cruzavam a minha vida, porque a partir do momento que eu entendi que não era uma fase, né, que todo mundo fala que era uma fase que ia passar. Desde que eu entendi que não era uma fase, que eu me identifiquei como uma mulher bissexual, e eu decidi que eu ia lutar por isso, que eu ia realmente viver isso, porque eu não achava justo. Eu falava: "Gente, é o maior amor que eu já senti na minha vida, não é justo que eu não possa vivê-lo, porque tem gente falando que não é certo, né, ou porque eu vou decepcionar alguém", enfim. E aí eu decidi que eu ia viver. E eu falo que aí foram várias fases de obstáculos, principalmente na vida profissional, que eu tive que ir matando um por um, e a gente segue tendo até hoje, né. Então, eu já tinha um cargo de gerência na época, eu já tinha um time, o meu primeiro grande medo foi como as pessoas vão me ver, né, como eu vou ser aceita, como eu vou manter o respeito tanto do meu time, quanto dos pares, quanto para cima, e isso me travava. Então isso me fez esse nosso filho aqui atrás, desculpa gente. Isso me fez por muito tempo ter que esconder. Então eu vivia uma vida no trabalho e uma vida fora, né, e torcia para ninguém me ver na rua, torcia para ninguém me perguntar do final de semana, torcia para que as coisas não acontecessem de fato. Depois que eu consegui contar, que as coisas ficaram mais claras, veio o medo da troca do trabalho. Então eu já estava pronta para assumir uma cadeira mais sênior, veio o medo de como que eu vou mudar de empresa e conseguir contar isso tudo de novo, que eu demorei tanto para falar. Então, eu fiz várias entrevistas onde eu mentia, né, então: "Você tem namorado?", "Tenho", "Como chama?", "Camilo", e não falava a verdade, porque eu tinha muito medo. Enfim, até que eu consegui encontrar na Whirlpool também com uma Tamara, a chance de mudança de uma cadeira que eu estava pronta para assumir, que me aceitaram do jeito que eu era, e aí eu fui. E aí vem todo o medo de novo, de como as pessoas vão te olhar, como as pessoas vão te aceitar. A relação entre 2 mulheres é uma relação muito estereotipada, né, tem uma erotização muito grande envolvida, então, dá muito medo do respeito que aquilo vai te roubar, né, porque não é justo. E no paralelo teve a aceitação da família, o nosso casamento. Então, foram muitos obstáculos ao longo da vida que refletiram muito fortemente, na minha carreira, e eu hoje acho e sinto que eu tenho a obrigação de tratar desse tema para abrir caminho para as que vêm, né, na minha sequência, porque foi muito sofrido para mim e eu não tinha ninguém para olhar e falar: "Puta, eu vou dar a mão para aquela ali que ela já está ali em cima, ela vai me puxar". Eu tive que pegar esse facão e abrir esse caminho sozinha. Então, eu acho que hoje quando eu falo que que eu sinto que eu preciso tratar a representatividade é sobre isso. É sobre abrir espaço, é sobre tratar com naturalidade, é sobre trazer pessoas diversas para o meu time, e é sobre realmente conversar sobre isso, mostrando que isso é natural. Hoje eu converso com tamanha naturalidade, as pessoas todas já sabem, já não é mais um ponto, mas eu já tenho já tenho outros obstáculos, porque nossa vida nunca vai ser tão fácil assim, né. Sendo LGBT ou não, sempre temos aí os obstáculos da vida, mas esse é um ponto que pra gente na carreira pega muito forte. Boa, obrigado. Puxa, ouvindo seu relato também me vem muito na cabeça o quanto o ambiente de trabalho precisa ser um ambiente seguro para a gente poder ser quem a gente quer ser, né. Eu acho que parte da construção desse sentimento de orgulho passa por todos os ambientes, e um deles é o lugar onde você trabalha. Então, se você não tem essa segurança psicológica, dificilmente você vai conseguir sentir essa força que você comentou, né, para chegar e falar quem é a sua esposa, o que você fez no final de semana, o que você gosta, o que você não gosta, né, então acho que isso tudo faz parte. Obrigado. Agora eu vou passar aqui para a nossa outra convidada, que é a Ananda Pushta, que é advogada, ativista interseccional, feminista, antirracista e apaixonada pela quebra de paradigmas. Como boa aquariana, tem na mudança e na inovação seu norte. Acredita em todas as formas de família e afeto, na escuta ativa e na troca incessante com todas as pessoas. Foi finalista do 24º Prêmio Cláudia na categoria Políticas Públicas, Fellow da Alten Equal Workplace Advocates e defendeu a criminalização da LGBTfobia no STF.
é cofundadora do coletivo Cássia, membro da Rede Brasileira de Mulheres LGBTQs, conselheira do Aliads e diretora para o Brasil na Ela Global Community. Seja muito bem-vinda, Ananda, e deixo aqui para você uma pergunta que eu acho que você vai conseguir contextualizar bem para a gente. Quais ambientes foram ou são negados para você de alguma forma? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Jorge, Tamara. É um prazer estar com vocês aqui, Ana. Puxa, quer dizer, Puxa e Felipe. Já me sinto íntima, tá? Já estou aqui chamando pelo apelido. Eu estou muito feliz de compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha história. E, cara, olha, nessa minha trajetória, vários, na verdade, vários ambientes me foram negados, de certa forma, né? Porque eu sempre falo da interseccionalidade que nos atravessa, porque a gente não pode também olhar só a nossa vivência enquanto pessoas LGBTs e desconectá-la dos privilégios ou dos marcadores sociais, das desvantagens sociais que nos acompanham, né? Então, eu sou de Curitiba, sou do Sul, né? E aqui uma cidade como todo o Brasil, mas um pouco mais, com um pilar racista muito forte, né? E desde sempre tive a oportunidade de estudar em escola particular por conta de bolsa de estudos, e isso para mim foi na verdade, um divisor de águas. Por quê? Primeiro, porque eu tive acesso a uma educação que me foi, de certa forma, negada por conta da questão econômica. Segundo, porque eu sempre era a única pessoa negra, né, no espaço. E a pessoa que a galera chamava de bolsista, porque, enfim, a pretinha bolsista. Ou então achavam que eu era filha da zeladora, enfim. Todo esse recorte, né, que apesar de eu estar ocupando aquele espaço, as microagressões e as microviolências que eu passava todos os dias me fizeram retrair, de certa forma, né? Mas, ao mesmo tempo, por conta de ter professores muito bacanas, e nisso eu sempre falo que eu tive muita sorte na vida, eu tive a oportunidade de, com eles, me desafiar. Então, eu sempre fazia mais, né? Tipo, eu era uma das melhores alunas da sala, as pessoas que me zoavam me pediam um caderno para estudar, enfim. E daí, o crescimento dessa credibilidade, né, com as outras pessoas se dá justamente por um excesso de esforço para você conseguir ocupar aquele espaço. Então, aquele espaço também é meu, eu vou estar lá, e eu sou tão boa quanto, ou até melhor, de certa forma, do que algumas outras pessoas que estão ali e que tiveram, né, a possibilidade de ocupar aquele espaço de graça, né, com aceitação fundamental. Então, esse foi um primeiro espaço. Eu acho que isso me moldou de uma forma muito importante para seguir a carreira que eu segui, né, que foi o direito. E daí, obviamente, como todos falaram, né, faculdade é um ambiente que, graças a Deus, nos molda nos atravessa assim com um mundo completamente diverso para a gente se descobrir. E aí, fazendo um adendo à importância da universidade pública, né, eu tive a oportunidade de estudar numa universidade pública, onde não só o ensino era levado em conta, mas muito também a extensão, a pesquisa, os projetos de política acadêmica, né? Isso no direito geralmente é um negócio bem puxado, né? E foram essas multidisciplinariedades que eu passei que me formaram, de certa forma, né? No entanto, da mesma forma, eu sou cotista, né, racial, e da mesma forma, esse espaço, de certa forma, me foi negado por conta da aceitação das pessoas daquela época. Então, como eu peguei bem o início das cotas raciais, as pessoas não me achavam digna de estar naquele espaço, assim, como, você só passou por conta da cota racial, não porque você é inteligente, não porque você tem condições de estar aqui, né? E isso me fez sempre retrair e não falar sobre, né, ser uma pessoa, uma estudante cotista.
E tanto que cheguei no 3º ano, daí chutei o pau da barraca e falei, olha, gente, sou sapatão mesmo, sou cotista, lidem com isso, o problema é de vocês, eu vou tocar o meu barco aqui, porque já é muito ruim tocar sozinha sem conseguir, né, dividir isso com ninguém, né? Então, isso foi super libertador, assim, para mim, e a partir daí a minha história, né, fluiu de uma forma melhor. E obviamente que nesses espaços, apesar de alguns locais terem sido negados, vamos dizer assim, né, essa aceitação ela não acontece, existem sempre uma ou outra pessoa que tipo, te estende a mão e fala, não, faz aí que eu tô com você, que enfim, vamos embora. E essa pessoa, para mim, foi uma professora que até hoje eu tenho o orgulho de chamar de amiga, a professora Melina Fachin, que chegou para mim e falou, olha, por que você não vai estudar a comunidade LGBT? Você, enfim, fala tanto sobre você, né? E desde então, né, desde esse insight aí, eu venho trabalhando incessantemente com a comunidade, em advocacy, em processos específicos, né? É um projeto que eu toquei com dignidade que chama Sinergia, que fez esse aparato no Supremo, de todos esses casos que foram julgados nos últimos 3, 4 anos. E aí veio a escolha, né, também de como me colocar no ambiente de trabalho, né? Qual que vai ser o meu caminho? Porque no direito a gente não aprende, na faculdade não tem uma disciplina que te ensine a ser ativista ou empreendedora social, ou enfim, como que você consegue aplicar o que você aprende para realmente um impacto social grande, né? Isso é um déficit que a gente tem na nossa formação enquanto juristas, e eu não sabia que profissão seguir, porque geralmente a galera fala, não, você vai fazer direito, então você vai ser promotor ou juiz, ou vai ficar estudando para concurso, ou vai advogar, enfim. E não passava na minha cabeça fazer nenhuma dessas coisas. E daí, enfim, eu precisava pagar boleto, vou trabalhar, né? Vou fazer o que todo mundo faz depois de sair da faculdade, pega a carteirinha da ordem, vou advogar. E nisso, a minha sexualidade sempre me impedia de pegar grandes vagas em escritórios, né? Eu fazia questão de não falar, de não esconder, quer dizer, sobre a minha sexualidade, então eu sempre dizia, não, tenho uma namorada, que hoje em dia é minha esposa, enfim, trabalho com o movimento LGBT também, e essa era uma parte muito importante para mim, por mais que fosse voluntária, eu não tinha como omitir, né? Porque era um trabalho que eu fazia com muita paixão, e não rolava, nada rolava. Fiquei, tipo, sei lá, uns 6 meses procurando emprego, nada. Até que eu consegui uma vaga num escritório pequeno, familiar, que tinha um pouco mais de abertura, né, sobre isso e, enfim, consegui desenvolver um pouco as minhas skills lá. Só que chegou um tempo que não tinha como mais conciliar meu trabalho voluntário com um trabalho remunerado, né? E eu decidi advogar por conta própria para conseguir dar conta de todos os projetos que eu estava tocando paralelamente. E isso foi libertador, de certa forma, mas muito aterrorizante, porque esse é um déficit também que a gente tem, acho que em todas as nossas formações, de não conseguir ensinar essa responsabilidade financeira para que as pessoas consigam ser os seus próprios empreendedores. Então, nessa onda de pejotização da vida, né? Ninguém ensina como é ser PJ, e isso é muito ruim, e te coloca aí em outro patamar. E nesse caminho eu acabei, por conta de ter mais tempo livre e conseguir gestionar o meu próprio tempo e a minha carreira, consegui adentrar muito ao meio corporativo por conta da diversidade e inclusão e por conta dos trabalhos que eu estava fazendo à época, né? E vi nisso uma oportunidade, né? Tanto que nessa caminhada encontrei a ExxonMobil, que é uma multinacional, né, de óleo e gás, e desde que encontrei eles, né, não comecei a trabalhar com eles assim
já de pronto, mas desde que os encontrei, vi no ambiente, apesar do nome ser engessado, apesar de ser uma companhia de mais de 100 anos, enfim, ter todo aquele histórico quadradinho, o ambiente de trabalho era muito maravilhoso. E aí decidi entrar na Exxon para também me desafiar, né? E foi um período muito, 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 muito bacana, que eu só deixei por conta de Ela Global Community, né? A Ela Brasil, que agora é a minha paixão e 24 horas, 7 dias por semana é o que eu me dedico, né? E, enfim, esses espaços, eu digo que eu tive muita sorte, porque apesar de alguns espaços terem me sido negados por meus outros atravessamentos, e não só pela minha orientação sexual, conseguir travar uma caminhada como essa se dá com muita persistência, mas também saber olhar as oportunidades que a gente tem e agarrar a mão das pessoas que colocam a mão para a gente, sabe? Então, é uma dicotomia, mas ao mesmo tempo algo muito bacana, assim, de você se desafiar e confiar no outro, né? Então, é isso, um pouquinho. Muito obrigado, Ananda. Eu acho que assim, a tua fala, ela fecha muito bem todo o contexto que a gente quer discutir aqui. Que, primeiro, eu também venho de políticas públicas, né? Eu sou bolsista do ProUni, e é perceptível o quanto isso é base, né? É base para a nossa sociedade, a gente ter acesso à política pública, a gente ter acesso a ações afirmativas do ambiente privado, para a gente conseguir equalizar, né, essa desigualdade social que a gente tem, né, imensa no Brasil. Eu acho que, assim, para resumir e para fechar aqui, a mensagem que a gente queria trazer com cada uma dessas histórias aqui é que as pessoas LGBTQIA+, elas crescem em espaços ou que são excluídos, ou que são intimidados, ou que são oprimidos ou negligenciados, né? E elas crescem com uma sensação em que elas precisam fazer mais para ser amadas, ou fazer mais para serem aceitas, ou elas precisam fazer mais para ter o mesmo acesso que outras pessoas em outras condições têm, né? Eu gosto muito do que a Ananda trouxe, do que o Renan Quinalha reforça, já ouvi a Rita Von Hunt falando, que são as condições que nos atravessam. As condições que nos atravessam é exatamente isso. Elas moldam a forma com que a gente é aceito na sociedade. E construir um sentimento de orgulho é o final de uma trajetória extremamente complexa, né? De uma trajetória em que muitas portas foram fechadas. Então, construir qualquer sentimento de orgulho não é porque a gente está feliz, necessariamente, né? Sentimento de orgulho é bom, sim, mas o sentimento de orgulho ele quer dizer que barreiras foram superadas. Só que a gente não precisa fazer com que todo mundo tenha barreiras tão altas para ter sentimento de orgulho. A aceitação ela pode vir de um jeito muito mais justo, que eu acho que é o que a comunidade LGBTQIA+ sempre pede. É justiça e não um privilégio, né? O privilégio ele já está dado na sociedade de alguma forma. Então, acho que é isso. Muito obrigado, pessoal. Acho que vocês aprenderam um pouquinho mais aqui sobre qual é a construção do orgulho dentro da jornada de carreira de cada uma das pessoas LGBTQIA+. A gente vai compartilhar a rede social de cada um dos participantes aqui para que vocês conheçam um pouquinho mais as histórias, tá bom? Muito obrigado e obrigado de novo pelo caminho de carreira. Tchau, tchau.